Fala pessoas, um vídeo rapidinho aqui, pelo menos eu espero que seja rapidinho. No último vídeo a gente montou uma calculadora com um Tkinter aqui no caso, né? E eu acabei por birra minha mesmo, eu não queria utilizar esse operador de exponenciação aqui no caso, né? Só que eu acabei gerando muito problema com isso. E eu já resolvi esses problemas aqui, só que eu quero te trazer uma espécie de um exercício para você tentar resolver aqui. Eu tive problemas com isso daqui, ó, lá na calculadora. Eu tive problemas com fazer, não problemas, né? Eu tive que resolver esse problema de fazer resolver equações de dentro para fora, né? Dos parênteses, resolver os parênteses, depois resolver o parêntese maior, depois resolver o outro parêntese, caso exista algum parênteses na operação aqui no caso. E daí, depois você pode olhar lá no outro vídeo, tem o link do GitHub, você olha como que eu resolvi essas coisas, para fazer também a exponenciação por causa da precedência dos operadores, né? Eu queria realizar a conta com a precedência correta dos operadores. E daí, quando a gente tem parênteses, né, é o que mais tem precedência na operação, né, no caso. Então, os parênteses são resolvidos de dentro para fora. Primeiro, os parênteses mais de dentro, depois, aí com o resultado do parênteses mais de dentro, você resolve o mais de fora e assim por diante. Como na matemática mesmo. Só que eu achei muito interessante esse exercício. Então, se você quiser pausar o que eu quero fazer, o que eu quero te dar como exemplo para você fazer como exercício de lógica aí no caso. Se você quiser pausar o vídeo e já resolver, antes de ver a minha solução, faz o seguinte. Resolve as operações assim, ó. Por exemplo, eu quero resolver primeiro esse parênteses, aí eu resolvendo o resultado desse parênteses, eu vou resolver esse aqui com o resultado disso aqui. Por exemplo, isso aqui vai dar 2 elevado a 2, no caso aqui vai dar 4. Então daria isso aqui assim. Aí depois eu resolveria isso daqui, 2 vezes 2 mais 4, aí teria o resultado aqui, e depois eu teria o resultado final, que seria 10. Se você quiser tentar fazer essa solução aí, como eu te falei, eu acho muito interessante para treinar lógica aí. Eu vou resolver aqui já com a maneira que eu achei na hora, que eu acabei de resolver um pouquinho mais cedo ali. Só que devem ter soluções melhores para isso. Eu só vou te mostrar como eu resolvi, se você achar interessante, talvez você queira usar. Então vai ser o seguinte aqui, eu vou importar uma expressão regular para eu achar os parênteses mais internos aqui no caso. E como é que eu vou fazer a expressão regular para eu achar o parênteses mais interno aqui no caso? Ele vai ser qualquer coisa que tiver dentro de parêntese que não for um parêntese, é a minha operação, meu parêntese mais interno, no caso aqui. Eu não cheguei a pensar se tem alguma possibilidade disso dar errado. Mas se der, avisa aí que a gente tenta resolver, a gente cria algum código em algum lugar e brinca com isso aqui. Mas aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou criar uma regex, por exemplo. Vou só compilar ela aqui, re.compile, e vou te mostrar. A expressão regular para isso aqui seria a seguinte, eu vou mandar flags re..alk no caso, e daí vai ficar o seguinte, essa expressão regular aqui, ó. Eu quero achar qualquer coisa que esteja dentro de parênteses, então eu tenho aqui parênteses, abertura de parênteses e fechamento de parênteses, escapado com a barra para não afetar a expressão regular em si. Agora eu quero achar tudo dentro da string que não é um parêntese. Como é que eu faço isso? Eu vou abrir aqui o conjunto, no caso aqui, e vou negar esse conjunto. Então essa foi a primeira coisa da minha expressão regular. Então eu tenho abertura de parênteses, aí eu tenho fechamento de parênteses, dentro disso daqui eu tenho um conjunto negado no caso. E eu vou negar a abertura ou o fechamento de parênteses. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou dar um print no regex. .findAll, só para a gente ver aqui, fica facinho de ver, né? Na minha string. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Então, ó, a gente não tem nada aqui. Olha que interessante, ó. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, ó. Então a gente tem, eu tô negando aqui no caso, abertura de, tô abrindo parênteses, daí eu tô abrindo um conjunto, tô negando esse conjunto, aí eu tô tentando pegar tudo o que for, tudo que não for parênteses no caso aqui. Faltou um mais aqui.
Beleza, vamos ver. Beleza, então agora eu tô pegando os parênteses internos aqui. Só que, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver a conta e sumir com esses parênteses aqui e ter um resultado aqui de 2 elevado a 2. Sem parênteses, sem nada. Então agora que vem a parte de lógica em si. Beleza, então para a gente fazer essa lógica aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu poderia fazer um for aqui para eu pegar todas as operações. Só que só o for não vai ser suficiente, eu vou te mostrar o porquê. Porque aqui eu só tenho a operação mais interna aqui, só essa daqui, né? Então eu vou fazer um for aqui, por exemplo, pegar equation in. Aqui no caso eu preciso encontrar, né? Deixa eu chamar isso aqui de equations igual a regex.findAll na minha string. Beleza, agora o que foi encontrado aqui em equations vai ser o que a gente vai usar. Então, equation, por exemplo, deixa eu te mostrar. A gente só tem uma equação. Então, se eu resolver ela aqui, ó, por exemplo, dar um eval aqui, e daí a gente falou no vídeo da calculadora. É muito importante você tomar cuidado com eval aqui. Aqui eu não tô tomando nenhum cuidado aqui, porque eu não tô recebendo nada do usuário. É uma conta que eu tô mandando conscientemente para ser avaliada aqui. Então, para executar, ó, a gente tem 4 aqui avaliados, certo? Nessa conta, sem parênteses, sem nada. Então, a conta foi realizada. Só que eu preciso de uma maneira de pegar esse 4 e substituir na minha string aqui, desse jeito aqui, por 4. Então, eu vou tirar esse trecho da minha string e vou jogar o 4 lá. Então, para isso, eu vou utilizar while. E aí você vai entender o porquê. Eu vou falar while, no caso aqui, equations. Então, enquanto existir equações dentro da minha string, e daí quem vai controlar o meu while vai ser a minha string aqui, porque a minha string tem que chegar um momento que ela não vai ter mais equações, com parênteses, né, no caso. Ela vai ter uma equação flat, né, no caso, uma equação sem parênteses, no caso, com os parênteses resolvidos. Eu vou jogar o for dentro dessa equação aqui, no caso, e aí, beleza. Só que agora eu preciso fazer isso. Eu preciso substituir lá na minha string. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um result, um resultado aqui, e vou avaliar, eval, a equation. Beleza, avaliando eu tenho o resultado dos parênteses. Então, agora eu tenho duas coisas que eu precisava aqui. Eu tenho a equação, que é a equação com os parênteses, e eu tenho o resultado dessa equação. Então, agora é só eu substituir na string. Então, eu vou fazer, por exemplo, a string é igual a string. E aí tem efeito colateral, né? Se você quiser copiar a string, no caso, .replace, porque eu estou substituindo na string original. Se você quiser copiar ela antes aqui e substituir na cópia, é melhor. A gente pode até fazer isso, new string igual a string. E aí, como esse valor aqui é passado por valor, né? Não é passado por referência, por ser um valor primitivo, ele está copiando a string para essa variável newString aqui. E daí a gente pode utilizar newString aqui. Então, newString.replace aqui no caso, a gente vai substituir a equação na string para, e aí, aqui é importante eu converter de volta para a string, porque isso aqui vai ser um resultado numérico, né? Um inteiro, um de ponto flutuante. Então, aqui eu vou converter de volta para a string o meu result. Beleza? E daí, feito isso daqui, a gente pode até tirar isso daqui e pode até observar quais são as contas que estão sendo realizadas. Então, eu vou pegar equation aqui, ó, te mostrar equation e vou colocar o result aqui também. Result. E beleza, aqui embaixo agora a gente precisa checar novamente a string, depois dela ter sido substituída, não a string, agora a gente copiou ela. Então a gente precisa checar agora novamente a nova string, se ela não tem mais nenhum parênteses, porque a gente está resolvendo de dentro para fora. Então a gente resolveu um parênteses interno, daí ele vai sumir esse parênteses, vai ficar liso. Se tiver outro parênteses, a gente tem que resolver ele também. Então, a gente vai checar de novo aqui, essa mesma checagem aqui, ó, em equations, que ele que está controlando o while, a gente vai checar aqui. E daí, se tiver equações, ele vai voltar no while e vai fazer a mesma coisa. Se não tiver mais equações, ele sai do while. E daí aqui eu vou falar para ele substituir só uma, caso tenha mais equações iguais dentro da conta, eu só quero que ele só faça uma substituição na equação, na primeira equação encontrada. Beleza, feito isso aqui, vamos fazer um teste. Print new string. E vamos executar isso aqui.
Ó, a gente travou o negócio aqui. Vamos ver o que que aconteceu, ó. Aqui, ó, eu tô tentando fazer o find down na string. Não é interessante. Isso daqui, ó, essa string aqui, ó, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra você, ó. E aí, Ctrl C, se você tiver travado em algum lugar, dá um Ctrl C pra parar aí. Mas aqui, ó, nessa string aqui, no caso, eu tenho que mudar isso aqui. Eu vou fazer a cópia aqui em cima e vou pegar aqui, ó, da new string aqui no caso, e aqui também da new string, porque como eu não estou mais substituindo a string original, então agora ela não muda, né? Ela nunca muda, meu while nunca acaba, sempre vai ter equações entre parênteses e vai virar um laço infinito isso aqui, por isso que isso ocorreu. Então agora vamos testar mais uma vez para a gente ver. Beleza? Vamos ver o que foi isso aqui. Deixa eu cancelar isso aqui, tentar executar de novo. Beleza, então agora, no final das contas, a gente tem uma equação lisa. Então, ele fez isso daqui, ó. Aqui eu coloquei o result entre parênteses. A gente nem precisa fazer conta de cabeça, porque agora a gente pode ver, ó. Executando aqui de novo, ó, a gente tem 2 elevado a 2 igual a 4. Aí você vê que ele já pegou o 4 e já mudou isso daqui tudo para o 4 aqui, ó. Tá vendo? Mudou aqui. Então ficou agora 2 vezes 2 mais 4 igual a 8. E no final das contas, a gente teve o 10 mais 5 menos 8, porque ele resolveu esses parênteses aqui, ó, no caso. Menos 8 mais 3 no caso aqui. E daí, se a gente quisesse o resultado final, agora é só a gente avaliar a nossa equação lisa aqui no caso, né? Flat. E aí, executando aqui, ó, a gente vai ter exatamente o que a gente queria, que é o resultado de 10. Eu não fiz muito teste com isso aqui, para ver se tem algum bug, alguma coisa errada, assim. Mas foi assim que eu resolvi na calculadora. Como eu te falei, se você quiser ir no outro vídeo, conferir lá no GitHub, eu fiz também um para resolver equações primeiro, no caso. E aí na ordem correta ali, ficou bem interessante lá. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço.